E após as declarações sobre a regulação das redes sociais, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ainda negou que haja uma crise entre os poderes. Segundo ele, que deixou o Supremo Tribunal Federal no ano passado, a Constituição é forte e sólida e há um diálogo bastante razoável entre executivo, legislativo e judiciário. Você, Cristiano Beraldo, não sei se eu estou vendo coisa diferente, mas a gente talvez não precise usar o termo crise, mas tem um tensionamento entre judiciário, legislativo e poder executivo, não? Canhoto, depende como você olha, não é? Você pode olhar a crise, num caso como esse, que você está falando de instituições, de alicerces do Brasil, da democracia brasileira, você pode dizer que crise é quando um briga com o outro, aponta o dedo, né? Como fez, inclusive, o presidente hoje, de dar um pito público no seu próprio ministro. Imagina se ele estivesse falando aquilo para um ministro do Supremo Tribunal Federal ou para alguém da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Isso teria um outro tipo de repercussão. Então, isso é um tipo de crise. Outro aspecto, e esse sim é o mais preocupante, é quando você tem uma crise institucional que vai corroendo as bases desse alicerce e que, quando você olha para o futuro com um pouquinho de senso crítico, você claramente percebe que nós não estamos num bom caminho. E, de fato, não estamos. Nós, e a gente fala isso aqui bastante, né, no universo medíocre da realidade brasileira, e aí só para colocar no contexto, sexta-feira, o Congresso americano aprovou 99 bilhões de dólares, 500 milhões de reais, para ajudar a Ucrânia, Israel e, se não me engano, tinha mais um país que seria ajudado. 99 bilhões de dólares dessa vez, porque já tinha mandado dinheiro e mandará mais certamente no futuro. Aí eu pergunto, vou me socorrer do Zé Maria, qual é a parte livre para investimentos do orçamento brasileiro? Lembra, Zé? 60 bilhões de reais. 60 bilhões. Na verdade, 126. Mas o Congresso tomou 55 bilhões. Toma 50. Sobrou para o governo pouco mais de 60 bilhões de reais. Então, isso é que eu queria mostrar, essa nossa mediocridade da realidade brasileira, porque sobra tão pouco para investir, e quem faz a execução do orçamento hoje? O legislativo. E aí você tem temas naturalmente do legislativo, quem é que está tomando a iniciativa de determiná-los? É o judiciário. E assim vai, um tomando o lugar do outro, é óbvio. É claro que isso, no longo prazo, nos deixará um país mais fraco. E é essa a crise que me preocupa de verdade. Muito mais do que o apontar de dedos e essas fofocas aí de bastidores, porque essas pessoas que hoje estão lá em cima, amanhã estarão lá embaixo. Nós, brasileiros, seguiremos as nossas vidas, mas teremos que pagar pelo ônus desta desorganização institucional que vivemos hoje. Zé Maria, pela Constituição, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Lewandowski diz que não há crise entre os poderes. Há ou não? Eu diria que é uma disputa, não exatamente uma crise. E a Constituição fala em harmonia, mas não em submissão, né? Eu acho positiva esta ideia das cotoveladas aqui para tomar espaço. A democracia é sempre em construção. Eu previ lá atrás, ainda na campanha, de que se Lula ganhasse, e o presidente Lula ganhou e tomou posse, haveria um alinhamento natural entre executivo e judiciário. E aí ficou isolado o Congresso Nacional, que reagiu. Então, hoje, existem pontos de atrito, pelo menos 6 pontos, eu vou citar aqui alguns dos mais evidentes, que é essa história de criminalização das drogas, descriminalização do aborto, marco temporal na demarcação de terras indígenas, desapropriação e direito de propriedade. São vários pontos que o Supremo está invadindo o Congresso Nacional, e o Congresso diz que não vai admitir. Aí o Supremo disse, há um vácuo legis, ou seja, o Congresso não regulamentou. E aí é que eu falo, e o Mota às vezes diz muito bem, de que não se deve votar tantas leis.
Mota, às vezes o Congresso se reúne e decide não aprovar. Isso significa uma decisão. Quer dizer, o ato de não decidir é uma decisão do Congresso, dizendo, nós não queremos votar, leia aí. E o Supremo não acha isso bom. Aí tenta suprir aquele vácuo legis através de uma decisão judicial. Isso está errado. Então, há uma reconstrução, né? E isso é natural, eu acho até bom, dar essas sacudidas, né? E o Congresso, ele tem que reagir, e está reagindo, né? A gente vê que é diferente. Eu vi a conversa do Davi Alcolumbre com a oposição e promete exatamente esta reação a partir do ano que vem. E assim vamos na democracia. Mota, há um tensionamento entre os poderes? Tem uma distância muito longa até chegar a uma crise? Eu acho que a tensão principal não é entre os poderes. Eu acho que a crise, a tensão principal é entre o povo brasileiro e os três poderes. O 3, o 4, o 5, dependendo como você conta aí. Ninguém sabe muito bem mais ao certo quantos poderes são, né? Porque a maioria das notícias que a gente dá aqui são notícias ruins. São ruins na economia, são ruins na saúde pública, ruins nas contas públicas, ruins na educação, ruins no respeito à propriedade privada, a gente fala todo dia aqui, e ruins na segurança pública, né? E tem uma área em que as notícias têm sido péssimas, são em relação aos direitos fundamentais, principalmente a liberdade de expressão. O Brasil está passando por uma fase muito ruim, os absurdos que acontecem aqui no Brasil já estão ecoando lá fora. Está ficando feio demais. Você, para arrematar esse assunto, o que a gente pode esperar? Claro que tem muitas propostas complexas sendo analisadas por parte do Congresso Nacional e que, de certa maneira, se chocam com ações que estão sendo analisadas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso pode ser um ponto de tensionamento? A gente vai ver um agravamento dessa tensão, Cristiano Beraldo? Caneto, eu sou radical nesse ponto, no sentido de achar que a Constituição de 88 não se presta mais ao papel para o qual ela foi escrita. E eu sempre me preocupo quando você tem um documento da importância de uma Constituição Federal escrita sob traumas, que foi o caso de 88. A gente viu uma preocupação enorme com o regime militar, e aí se escreve uma legislação, uma Constituição, a Constituição cidadã, muito focada em liberdade. E eu sinto muita falta das responsabilidades. As responsabilidades precisam estar claras para o cidadão. Ele precisa estar sendo regido por leis que o façam perceber que o país é deles, o Estado é deles, a cidade é deles e que eles têm a obrigação de cuidar daquilo que é deles. Quando houve o primeiro governo do presidente Lula, o seu primeiro mandato, lá em 2003, uma coisa que me chamou muito a atenção e que me deu um desânimo muito grande foi quando mudaram o slogan da presidência da República, que passou a ser Brasil, o país de todos. Só que eu aprendi na minha casa que aquilo que é de todos não é de ninguém. É um país para todos. As pessoas precisam entender que o comando do país, o presidente da República, o governo, os governos, têm que trabalhar para o cidadão. Essa é a diferença. Não se pode haver confusão quanto a isso. Só que hoje temos uma Constituição que, a meu ver, é incapaz de manter o equilíbrio entre os poderes e manter a justiça no relacionamento entre o cidadão e a sociedade. Quer fechar você, Zé Maria? Há quem defenda uma nova Constituição. Há, inclusive, vários parlamentares, né? É um grupo grande que pensa como Beraldo, inclusive eu. Eu acho que está na hora mesmo, mas é muito complexo você criar uma nova Assembleia Constituinte, que geralmente uma Assembleia Constituinte ela vem depois de um trauma forte ou mudança radical na sociedade. E não há nada no horizonte que possa indicar isso, para justificar a convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Olha, Beraldo, a Constituição brasileira ficaria muito pior, viu? Muito pior. E houve reações fortes no Congresso Nacional que acabaram redefinindo alguns pontos ali.
Então, acho que a Constituição brasileira precisa mesmo principalmente setor. Já houve propostas de fazer constituintes setoriais, né, sobre um determinado assunto, sobre outro e tal, mas eu acho muito difícil. Acho necessário. Uma Constituição assim, tão ambígua, é um tratado não tem nada objetivo, é um tratado e aí acaba exigindo muito regulamentação através de lei, que nem sempre vem.